Olha, eu tenho conversado com muitas mulheres que são divorciadas hoje. E o que elas me dizem é que ainda existe preconceito. Não é declarado, não é como era naquela época, sem dúvida nenhuma. Melhoramos como indivíduo. Mas eu tenho algumas amigas que dizem assim, olha, depois que eu separei, algumas amigas até que deram uma afastadinha por medo do marido. E aí a minha avó pediu a separação. Década de 50. Quando ela separa, fica com 2 menininhas. A minha mãe com 2 aninhos de idade e a minha tia com 6 meses de idade. E a minha avó tinha 19 anos. Casou aos 13. Pede a separação, 19 anos de idade. Morava no Paraná, onde a minha mãe nasceu. E nessa separação, a minha avó decide mudar para São Paulo para ficar longe de toda aquela história, né? Mas quando chega em São Paulo, percebe que não vai conseguir cuidar de 2 crianças sozinha. Então o que ela faz? Vai para Barreiro da Raiz, próximo a Janaúba, para deixar a minha mãe com a mãe dela. Entenderam? Com a minha bisavó. Vocês entenderam que vocês são mulheres. Se fosse homem, já tinham perdido na saída do Paraná. Já tinham ficado lá. Né? Adoro, a história fica tão mais rápida contando para vocês. E aí, nessa mudança, né, da minha avó ter que separou, meu avô ficou com um filho, um menino, que eram 3 crianças, o mais velho, um tio que eu não conheci. Minha mãe, então, com aquelas 2 crianças, percebe que não consegue cuidar das 2 crianças sozinha, ainda tendo que trabalhar para dar conta de tudo, vai até Minas e quando chega lá, quando chega aqui em Minas, lá no vilarejo, pega a minha mãe, uma menininha de 2 anos de idade, coloca sentadinha no banco da sala e diz assim, Betinha, estou indo na cozinha buscar uma boneca para você. E você sabe o que a minha avó fez? Saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. Foi estratégia para deixar a criança, entende? A minha tia-avó, que ainda é viva, ela fala que ela presenciou essa cena. A minha mãe ficou ali sentadinha, esperando a mãe voltar com uma boneca. Quando percebe que a mãe não volta, desce do banquinho, vai até a cozinha, não acha a mãe, sai pela porta dos fundos, dá a volta no quintal todo, entra pela porta da frente, não acha a mãe e fica fazendo isso por várias vezes. Quando não encontra a mãe, ela provavelmente percebeu ali que ela perdeu tudo, que já havia acabado de perder o pai, o irmão, agora perdeu a mãe e a irmã, numa casa com pessoas que ela nunca tinha visto na vida. A minha mãe parou de falar. Se tornou a mudinha da vila. Ela era conhecida como a mudinha. Volta a falar aos 7 anos de idade. Mas foi criada com muito amor pela minha bisavó, pelas tias. Todo mundo cuidava dela. Só que ela era filha de mulher separada. E mulher separada naquela época tinha um apelido: tomadeira de marido dos outros. E filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido seria. Então a minha mãe na adolescência tinha poucas amigas, as mães não queriam muito que andasse ali com ela. Namorar com alguém nem pensar, porque ninguém queria que o filho namorasse com a minha mãe. Minha mãe muito bonita. A minha avó era uma ameaça de fato, mesmo não ficando ali onde ela estava. Minha avó era muito bonita. A genética aqui não nega a família. Beleza de vovó. E aí, a minha mãe cresce com uma pergunta no coração. E ela diz assim, sempre muito cristã, católica. E foi o que a manteve viva, sabia? Mas ela tinha uma pergunta para Deus sempre. Se Deus é o Deus de amor,
por que ele me abandonou? Se ele ama todos de forma igual, porque todo mundo tem pai e mãe e eu não tenho. E ela disse que ela cresceu com essa pergunta no coração. Um dia, ela já casada, meu pai enfrentou muito preconceito para casar com a minha mãe, muito. Mas ele sempre disse isso, eu sempre vi nela o que ninguém via. Sempre vi. Uma moça, criada pela avó que era idosa e que era obediente a essa avó. Então ele fala assim, todo mundo achava que ia dar errado. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Eles casam então, mudam para São Paulo. Minha mãe casa aos 16 anos de idade. Quando muda para São Paulo, ela continuava com aquela pergunta no coração. E ela ali teve mais filhos. Conheceu Jesus. Um dia uma moça bate na porta dela. Conheceu Jesus da forma que ela precisava conhecer. Ela já conhecia Jesus dentro da realidade dela. Mas ampliou o conhecimento dela, né? De conhecer um Jesus talvez mais próximo, porque agora a idade dela também permitia um olhar diferente. E a vida dela mudou. Aquela moça, ao convidá-la a falar de Jesus para ela, era uma moça que também não podia falar de Jesus para outras pessoas. Mas um dia ela fez uma oração para Deus. E falou assim, hoje eu vou trocar padaria, que eu vou comprar pão. Meu marido, não posso sair para falar de Jesus, tal, mas eu vou trocar padaria. E ela fez essa oração para Deus. E por favor, Senhor, coloque no quintal hoje uma mulher que o Senhor queira falar para ela que o Senhor a ama. E Deus colocou a minha mãe naquele dia, no quintal. A vida da minha mãe muda. O sentido da vida muda. Porque as coisas agora têm mais valor, mais sentido. E um dia eu, conversando com a minha mãe, já estava próximo a casar. Nem sabia que 2 meses depois eu perderia a minha mãe. Eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora cresceu sem a mãe da senhora? Como a senhora consegue ser a pessoa mais acolhedora do mundo, sendo que a senhora sempre foi desprezada? E ela me respondeu algo, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Ela me disse assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada no mundo para ser a pessoa mais acolhedora do mundo, porque eu sei o quanto desprezo dói. Sabe o que minha mãe me ensinou naquele dia? Que é possível viver a abundância na falta. É possível olhar a vida de uma forma diferente. Sabe por quê? O nosso cérebro acredita naquilo que a gente contar para ele. É assim. Se você contar para o seu cérebro que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir fazer mesmo. Agora, se você falar para ele assim, eu vou me esforçar pelo menos, você vai conseguir ir um pouco além daquilo que você tinha conseguido anteriormente. É tanto que a gente vê, eu não sei se esse comercial chegou a passar aqui no Brasil, mas eu lembro que eu estava num voo e vi um comercial da BMW. E esse comercial mostrava assim, quando os recordes são quebrados, na próxima vez que as pessoas vão para aquela competição, para aquela modalidade, todos vão no mínimo alcançar aquela marca. É assim ou não é? Numa Olimpíada que um nadador alcançou um recorde no nado livre, né, 100 metros, alguma coisa, na próxima Olimpíada, pelo menos aquela marca todo mundo chega. É assim ou não é? Por quê? Porque alguém provou que é possível conseguir. Então você fala assim, se ele conseguiu, eu também consigo.
Então o seu cérebro vai acreditar naquilo que você contar para ele. É por isso que muitas vezes, voltando ao que a gente estava conversando, é difícil para a gente ter uma mudança de vida. Porque às vezes nós não estamos olhando para Deus como eu sou. Estamos olhando como uma força que de vez em quando olha para a gente com graça e nos ajuda a alcançar os objetivos. Sendo que o eu sou pode todas as coisas. Pode ou não pode? Então quando a gente olha para Ele para adorá-lo, porque a gente só adora Deus, a gente consegue ver nele a possibilidade de alcançar. Entende como não é nosso? Mas é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar. E Ele faz isso por meio do nosso cérebro. Quando eu fui prestar o vestibular, era impossível passar no vestibular daquele. Impossível. Aí você vai entender como as coisas fazem sentido. Você já sabe disso, né? Só estou reforçando. Eu fui prestar o vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Eu nem sabia que era a melhor faculdade de psicologia da América Latina na época. Só há mais de 20 anos, né? Mas aí eu estava preenchendo o vestibular. Essa é outra história muito bonita que eu tenho com a minha mãe. Nós éramos muito grudadas. Nós somos em 5 filhos. Minha mãe aos 25 anos já tinha 6 filhos. Casou com um mineiro, né? Tinha como ser diferente lá em casa. E não precisa nem falar que todo mundo é com a mesma letra, né? Começa tudo assim. Né, Sibeli? E aí, a minha mãe, eu estou lá preenchendo o vestibular, só tinha dinheiro para prestar em 2 vestibulares. No que eu estou lá preenchendo, brinquei com a minha mãe. Falei assim: mãe, o que a senhora acha que eu tenho que prestar de vestibular? Ela, sem pensar 2 vezes, falou assim: psicologia. Eu olhei para ela e falei assim: a mamãe tá brincando, né, mãe? Não tem nada a ver comigo. Não gosto de psicologia. Não tenho paciência para isso. Eu sorrio para as pessoas. Mas eu não tinha paciência para isso. As pessoas ficarem falando do problema delas para mim. Eu falei assim: mãe, a senhora sabe que eu sou de exatas. Eu quero economia. Que eu quero doar humanas, no máximo um direito. Psicologia não tem nada a ver comigo, mãe. Por que psicologia? E ela me disse assim: filha, o povo de Deus, você vai entender isso porque você tem maturidade para entender isso, tá? A igreja, ela falando como povo de Deus, né? Não está falando de uma igreja específica. Está entendendo muito sobre o Deus, nada sobre o ser humano e tentando unir os dois. As pessoas precisam saber que depressão não é falta de fé. As pessoas precisam saber que as histórias de vida têm um impacto sobre as outras. E que nem tudo é falta de oração. Se você ainda pensa assim, o tapa que eu não dei na Samaritana, eu vou até você. Porque ainda tem muito preconceito no nosso meio. E eu não vou procurar não. Se souberem que eu estou indo na psicóloga. Tem aqueles ainda que estão um pouquinho atrás disso, assim: eu não sou doido. Deus deixou um remédio para cada dor humana. E se o seu remédio for terapia, vai fazer. Deus deu inteligência, assim, para entender um pouquinho sobre a mente humana. Para quê? Para quê? Talvez você está sofrendo com algo que seria facilmente resolvido. Uma releitura da sua história pode mudar o rumo daqui para frente. Em nome de Jesus, que você tenha condições espirituais para procurar ajuda. Porque se alguém está com febre, a gente quer que tome remédio. Se nós temos alguém na família que tem diabetes, a gente fica cobrando se ela já fez uso da medicação. Por que quando a dor é da alma, nós fingimos que tudo bem? Por que nós desvalorizamos o profissional que trabalha com isso? Vou puxar agora a sardinha para o lado das psicólogas. Vou falar bem baixinho. Por que a gente não acha caro pagar R$80 numa pizza? E se o psicólogo cobrar 30, a gente acha um absurdo. O dinheiro da prestação do carro você tem.
Baratinho, R$ 800 a prestação. Mas não tira 100 para levar o seu filho adolescente que não sai do quarto para conversar com alguém. Isso é do inferno também. Valorizemos os profissionais que Deus tem colocado na nossa vida, para trazer novidade de vida. Pode ser a forma dele de acessar você, de fazer você entender o plano dele para a sua vida, de dar um rumo para a sua vida. Só foi um parênteses. E aí, a minha mãe falou assim, sabe, dá para Deus a oportunidade? Dá para Deus a oportunidade? Presta psicologia? E Ele vai te responder se é isso que você tem que fazer ou não. Prestei o vestibular. Gente, pensa no milagre de Jesus. Desceu os anjos, assim, todos os anjos dos céus desceram naquele dia, na prova. Eu gabaritei química, física, matemática. A redação valiam 30 pontos máximos, eu tirei 27 pontos na redação. Passei em 4º lugar na classificação geral da Unesp. Por que eu passei assim no vestibular? Inteligente? Nem um pouco. Não sou. Deus atua por meio de nós, é só isso. É Ele que coloca a ideia na nossa cabeça, nos aponta caminhos. Ele fez isso para eu não ter dúvidas. Para eu não ter dúvidas. Aí a minha mãe falou assim, passou, né, filha? Vai fazer psicologia? Eu falei assim, vou, mãe. Ela falou assim, se prepare para as críticas. Porque ou você é de Jesus ou você é psicólogo. Aí, de fato, recebemos algumas visitas ilustres em casa. Deixa ela aí, não. Uma menina de Jesus vai se perder nesse curso. Ainda morando longe de casa, numa universidade pública. Ai, deixa, não, tão linda. Pesava nem 35 quilos, o povo falava que era bonita. Noção. Minha mãe falou algo muito interessante numa dessas visitas. E ela me disse assim, ela disse para a pessoa, ela vai fazer psicologia. Primeiro porque eu conheço minha filha. E eu sei que ela não vai se perder. Porque ela nasceu para Deus. Ela nasceu para trabalhar para Ele. E escutar aquilo da minha mãe diante das pessoas me fez tomar mais cuidado ainda com os meus passos. Porque eu tinha uma mãe para honrar. Eu tinha um pai para honrar. Valorize seu filho. Fica chamando ele de pestinha, não. Não fala assim, minha filha, nossa. Não, valorize os seus filhos. Falem palavras de valorização mesmo. Dê a eles um voto de confiança. Porque a gente não esquece. A minha irmã também, numa outra história, passou na Unesp. Outro milagre de Deus. Minha família sofreu um acidente muito grave de trânsito na Marginal Tietê. Ela teve traumatismo cervical, ficou muito tempo internada. Perdeu o 3º ano do ensino médio. Não pôde frequentar. O médico a liberou para fazer um único vestibular. E ela escolheu prestar o Unesp também, pedagogia, porque ela queria ensinar as pessoas. E ela passou na Unesp também. E aí um dia, conversando com ela, eu disse assim, Ângela, por que a gente nunca aprontou na faculdade? Estudávamos em campos diferentes, mas em cidades próximas. Falei assim, por que a gente nunca aprontou na faculdade, na nossa época de adolescente, de jovem? E ela disse assim, eu falei assim, eu pelo menos não aprontei, você. Que tem gente bonita na família. As minhas irmãs são muito bonitas. A Rosângela é morena, assim, bem mais morena do que eu, com um olhão azul. Eu só não tenho inveja porque Jesus vem e transforma. Você deixa o cântaro. Deixa o cântaro. E aí nós chegamos a uma conclusão. Toda vez que a gente tinha uma proposta indecente, a primeira imagem que vinha para nós era o rosto da nossa mãe. Não era o de Deus primeiro. Nós éramos jovens.
era o rosto da nossa mãe. E chegamos à conclusão que nós éramos incapazes de trair aquele amor. Incapazes. O amor que você sente pelo seu filho precisa constrangê-lo. Sabe, da mesma forma que o amor de Deus nos constrange? Que faz o meu voo ser trocado para minha filha estudar na escola que eu quero que ela estude? Gente, eu ainda estou muito feliz com a vaga. Estou muito feliz. Eu não vou pagar pela escola dela, pensa nisso. Uniforme baratinho na escola. Uma escola maravilhosa, estou feliz. Mas o amor que você sente pelo seu filho precisa constrangê-lo. O amor que você sente pelo seu marido precisa constrangê-lo a querer voltar para casa depois do trabalho. Nossa vida precisa ser de inspiração e não de acusação. Já existe o inimigo das nossas almas que nos acusa e acusa os nossos. E a minha mãe disse uma vez para um líder religioso: não deixa a menina aí não, tão linda, tão maravilhosa. Minha mãe disse assim: quando chegar o tempo que as igrejas perceberem o quanto um psicólogo é necessário, quanto cuidar da alma é necessário, a minha filha estará pronta para atender vocês. Minha mãe profetizou sobre a minha vida. Ela ainda disse mais. Todo mundo aqui sabe que eu sou adventista, né? Nós temos uma revista de saúde, que é a Vida e Saúde, que é a revista de saúde mais antiga do Brasil. E a minha mãe gostava de uma coluna da revista, que era a coluna do Dr. Belisário, psicólogo. E a minha mãe olhou assim para mim e disse assim: filha, o Belisário está ficando velho. Que ele não me escute, porque ele ainda está vivo. Mas alguém vai precisar substituí-lo na revista. Esqueci disso que ela falou. 2013, eu fui convidado para escrever a coluna de sexualidade da revista. Sabe? Minha mãe faleceu em 2005. Ela não viu essa história acontecer da forma que aconteceu. Mas as obras vão com ela, muito além do que ela imaginou, muito além do que ela profetizou. Profetize sobre os filhos de vocês. Profetize sobre o marido de vocês. Ele não é um fracassado que faz tudo errado, que não consegue achar uma meia na gaveta. Ele é objeto do amor de Deus. E eles querem a nossa aprovação o tempo todo. E a gente dá umas acabadas neles, né? Fala que eles erram o caminho sempre. Eu te avisei. Sua mãe aqui de novo? Coitado, não pode elogiar a comida da mãe dele. Não, falei que era errado. O mundo já faz isso com ele. Talvez a história de vida dele já tenha feito isso com ele. Sirva de inspiração para ele querer voltar para casa. Boaz não casa com Ruth porque era obrigação. Ele moveu os céus e a terra para casar com aquela moça. A minha mãe faleceu, mas deixou Jesus conosco. Era o melhor que ela poderia ter deixado. Mas um dia ela contou uma história para ela que mudou o cérebro dela. Um dia ela aceita que Jesus a ama. E ela começa a pautar a vida dela em cima disso.
Jesus entra na sua vida e transforma a sua vida, a sua casa, a sua descendência. Ele escreve uma história nova. Isaías, depois eu vou achar o texto para vocês, acho que é o 58. É o 58? Posso achar e tentar ler para vocês? Eu não sei de cor. E eu farei vocês construírem sobre as ruínas do passado. Farei vocês construírem e florescer até mesmo no deserto. Deus não quer mudar o seu passado. Ele quer, a partir do seu presente, trazer sentido para aquilo que não foi bom. Ele quer fazer com que você enxergue algo diferente. E a minha mãe fez isso. Ela falou assim, a minha mãe não tem culpa, nunca culpou a mãe. Mas se não fosse assim, ó, não tinha casado com o pai de vocês, que depois a gente vai para São Paulo, que acontece isso, que acontece aquilo. Não sei o que teria acontecido comigo se eu continuasse na família rica. Meu avô era muito rico, nem para isso eu tenho sorte. Foi a parte que foi embora, a rica. Minha mãe falou, eu não sei o que seria da minha história. Então minha mãe dizia assim, Deus não havia planejado para mim o sofrimento. Porque Deus não planeja sofrimento, gente. Mas como Ele é o Deus, o eu sou, Ele é capaz de fazer maravilhas até no meio do nosso sofrimento. Porque o pecado que nos faz sofrer, e o pecado não pertence a Deus. O pecado é injusto. Ele faz criança pequena morrer. Ele faz marido arrumar mala e ir embora de casa. Mas Deus faz com que nós tenhamos a possibilidade nele de construir sobre as ruínas antigas. E quem passar fala assim, que coisa linda que aconteceu aqui. Você tem essa experiência com ele. O seu cérebro vai acreditar. Por que tem gente que tinha uma vida tão desarrumada e que se transforma em pessoas incríveis? O que Deus faz? Ele vai nos incomodando com as mudanças. Você fala assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Me renova. Faz alguma coisa aqui. Lembra que vem dentro do nosso querer. Não é seu não. Tá? Aí ele coloca, quero ser uma pessoa nova. Quero ser uma pessoa nova. Aí ele vem e te cutuca. Ah, você quer ser uma pessoa nova, com uma mente assim, que conecte comigo, que entenda as coisas. Quanto que você está comendo? Ele faz a gente olhar para o nosso prato. Ai, até agora vocês acharam que eu era legal, né? Eu falei para minha mãe, eu não posso fazer psicologia. Não sei lidar com pessoas. Ele faz você olhar e falar assim, o que eu tenho comido não está tão certo assim não. Ou você nunca foi incomodado com o seu prato? Posso falar disso para vocês? Ou você olha assim e fica muito satisfeita com a sua obra. Ele olhou para a sua obra, a obra da sua alma e ficou satisfeito. Vocês sentem assim toda vez que você está na frente do prato de vocês? Aí ele vem e fala assim, muda a sua alimentação. E você acha que tem a ver só com comida? Você acha que tem a ver só com questões estéticas, o que a gente come? Para continuar entrando naquela roupa, ou chegar no casamento da prima incrível? Vocês acham que é para isso? Ou vocês acham que a nossa mente não é afetada pelo que a gente come? Vocês já sabem disso. A ciência cada vez mais tem mostrado que a longevidade, as doenças têm muito a ver com o que a gente come. Até a nossa capacidade intelectual. Sabia que quando estamos acima do peso, nós aumentamos a nossa probabilidade de pior em testes de lógica? A obesidade inflama o cérebro. Tem gente rindo de nervoso. Algo assim incrível. Até coloquei no livro esses dias num grupo
de cientistas tal, colocaram lá, nossa, saiu um novo artigo na Lancet, de uma das revistas científicas mais importantes do mundo, o quanto comer menos é importante para o movimento anti-age, né, anti-envelhecimento. Eu falei assim, gente, mas a gente fala isso já há tanto tempo. Nós estamos comendo demais. Muito além do que o nosso organismo é capaz de suportar. E sabe o que a gente vê na ciência? Enquanto eu ainda estava na USP, o nosso grupo lá fazia algumas pesquisas, é um laboratório que trabalha com envelhecimento, sobre o quanto a restrição alimentar tem a ver com a longevidade mesmo, não só a longevidade pensando em quantidade de anos, mas a qualidade de vida, né? A diminuição de doenças, capacidade intelectual e tudo que nos envolve, tudo que tem a ver com saúde. E nosso laboratório até ganhou um prêmio com isso. Os ratinhos que tiveram uma aprovação de até 30% na sua ingesta calórica, quando chegavam na velhice, até a aparência deles era de rato adolescente. Mesma pesquisa, as nossas pesquisas eram um desdobramento já das pesquisas norte-americanas feitas com macacos, principalmente o grupo do Dr. Madsen, e aquelas que passaram por restrição calórica, tanto os macacos quanto as macacas em restrição calórica, quando chegavam na velhice, eu não trouxe as fotos para vocês, mas tem as fotos. É nítido quanto o macaco que passou pela restrição calórica tem até a aparência de um macaco jovem, comparado ao outro que teve livre acesso a uma alimentação dentro da quantidade de calorias que o macaco na idade dele podia comer e alimentação saudável. Pensa então se pega a gente que come de qualquer jeito e é acima da quantidade que a gente pode comer de acordo com a tabela. Ah, mas a restrição calórica não é para adolescentes e nem bebês, tá? A gente percebe que se houver uma restrição calórica na adolescência, você pode até diminuir a expectativa de vida, tá bom? É para nós que já somos mais velhas, assim, adulto, ok? Mas a gente está comendo demais. A gente não anda fazendo exercício físico do jeito, né? Nós não somos atletas de alta performance. Ou você nunca sentiu que você exagerou? Que você devia ter resistido um pouco mais? Algumas coisas começam a mudar em nós quando o nosso olhar é espiritual, porque tudo é espiritual. Vocês entendem isso com equilíbrio, né, gente? Sabe o que Satanás fez com a nossa comida? Não estou nem falando da alteração dos alimentos, não estou falando disso não. Estou falando da nossa ingesta, né, o nosso prazer com comida tal. Comer é bom ou não é? Quem deixou comida pra gente? Foi Deus ou não foi? Presente dele. Porque ele podia fazer a gente simplesmente respirar e ficar, né, bem. Não, ele deixou comida das mais diferentes possíveis. Por quê? Comida é fonte de prazer. É ou não é? Ativa o nosso sistema de recompensa, libera dopamina. Isso é comida. Aí a gente fica com uma sensação que eu tive. Foi outro cântaro que eu tive que deixar nos pés de Jesus. Da minha irmã mais velha do que eu. Ela nasceu com, não foi com não gostar, mas foi assim com pavor, com ojeriza, tudo que você imaginar. Se ela sentir o cheiro, ela tem que ir correndo para ir para o banheiro. A chocolate. Não como o chocolate perto dela, que ela chega a passar mal. Ela trocava o ovo de Páscoa por Maria Mole, todos os anos. Ela tem pavor a chocolate, pavor. Ela não usa uma manteiga de cacau na boca. Também é de pobre. Ela não usa. E eu ficava assim, gente, eu podia ter nascido com esse problema, né? Aí Deus me colocou alergia a chocolate, que é bem pior, né? Aí a gente fica assim, olha, eu devia não gostar. Se eu não gostasse, olha, eu não comia. Se não tivessem feito essa comida legal, eu não tinha comido. Se eu não tivesse vindo nesse restaurante legal, sabe o que a gente está falando para Deus? Que droga de livre-arbítrio que o Senhor me deu. Porque foi Ele quem colocou em nós a possibilidade de escolha. Foi ou não foi? Comer é uma questão de escolha, é ou não é? Quando eu falo assim, olha, eu preferia não gostar. Eu preferia já ter chegado aqui com a barriga cheia, não cabendo mais nada. Eu estou falando assim, eu não sou capaz de lidar
com o livre-arbítrio que Ele me deu. E eu perco essas guerras no prato. Sabe por quê? Porque Satanás está dizendo para nós o tempo todo o que ele disse para Eva lá no Éden. Deus não te fez livre não, Ele te fez escravo de ter que escolher o que é certo. A culpa voltando para Ele. Quando você olhar para o seu prato, saiba que é uma batalha espiritual. Alguém está querendo roubar de você o livre-arbítrio. Para gerar, sabe o que em você? Culpa. Faz sentido? O que ele faz com Eva? Faz comer, para depois gerar nela culpa e morte. Nós já sabemos quanto muitas doenças estão relacionadas com o que a gente come. Não tudo, mas a gente sabe o quanto contribui. É tanto que hoje a gente fala que a gente tem que diminuir os estímulos inflamatórios do nosso organismo. E quando a gente come demais, nós aumentamos a inflamação do nosso organismo. Obesidade é uma doença crônica. Uma inflamação generalizada do nosso organismo. Que literalmente inflama do dedinho do pé até o nosso cérebro. Diminuindo a nossa expectativa de vida. Diminuindo a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. E principalmente tirando de nós um dom dos céus. Que Deus nos deu porque não queria que fôssemos nem comparados com animais. Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, de acordo com as neurociências, vou fazer uma palestra só sobre isso, eu estou montando algo assim. Liberdade é muito diferente de livre-arbítrio, né? Para as neurociências também é. Liberdade é o seu direito ou o seu direcionamento por impulso para aquilo que te traz prazer. Liberdade é a busca pelo prazer, certo? Vou dar um exemplo para ajudar. Pela manhã, quando a gente tem que levantar para ir trabalhar. A gente assim, queria ficar dormindo, a gente não tem isso? Você pode ficar dormindo? Pode ou não pode? Pode. Você tem a liberdade de dormir? Claro que pode. Vai perder emprego, qualquer coisa, mas você pode ficar dormindo. Não pode? Você tem a liberdade para continuar dormindo, entendem isso? E a sua liberdade quer que você fique dormindo, porque é isso que te provoca prazer. Dormir mais um pouco. O sono também ativa o nosso sistema de recompensa. Ah, menina, sexo também ativa o sistema de recompensa, tá? Acreditem, acreditem, é verdade. É outra armadilha que muitas têm caído, né? Na armadilha de que o homem foi feito para sexo e a gente nem gosta, mas faz porque faz parte do funcionamento de um casamento. Isso também não é dele. A liberdade te dá o direito de ficar dormindo e é isso que você quer. Você é livre para ir atrás do seu prazer. Só que o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher a resposta mais assertiva para aquela situação. Mesmo que seja adiar o prazer. Faz sentido? Eu vou trabalhar mesmo querendo dormir, mas isso vai me manter no emprego que vai me ajudar a comprar roupa nova para ir no Toda Mulher. É ou não é? Então você tem um livre-arbítrio. Eu quero que a gente faça um compromisso diante de Jesus. De que nós vamos submeter o nosso apetite a Ele. Eu quero fazer esse compromisso com Ele de novo. Porque a gente dá aquelas escorregadas, né? Estou falando de uma alimentação perfeita para desenvolver até uma ortorexia, não. Que é gente que tem a mania mesmo, é uma doença, é um distúrbio alimentar que tem que comer 100% certo, senão a pessoa fica... Não estou falando disso. Eu estou falando de controlar mais os nossos impulsos. Porque você não foi feito animal para seguir o seu impulso. Você foi criado com livre-arbítrio. Vou voltar a ser legal agora. Aí Jesus vai lá e te mostra assim, olha, precisa dar uma ajeitada na sua comida.
Ele olha e fala assim, olha, você precisa dormir melhor. Está dormindo pouco. E sabia quando a gente dorme pouco, a gente afeta o nosso casamento? Porque quando a gente dorme pouco, quando nós já estamos há 19 horas acordadas, e isso vive acontecendo com a gente, né? De dormir só 5 horas por noite. Sabia que esse é um grande problema de saúde mundial? Nós estamos cada vez dormindo menos. E sabia que dormir menos pode desenvolver em nós até transtornos emocionais, depressão, ansiedade? O adolescente que não dorme direito pode desenvolver até esquizofrenia. O que está acontecendo com esses meninos? Dormindo cada vez menos por quê? Por causa do celular. E é só o adolescente que está com o celular na mão? Ah, bom. A gente sabe a resposta para a vida deles, né? E aí está lá com o celular na mão. E aí nós estamos dormindo menos. Adolescente devia dormir pelo menos às 8 horas ou mais. O padrão do sono do adolescente é diferente do nosso. O cérebro está passando por grandes modificações. E as horas do sono são essenciais para um bom desenvolvimento do cérebro. Aí quando a gente não dorme, agora eu vou falar de nós. Sabia que quando nós passamos por uma privação de sono, já estamos acordadas pelo menos às 19 horas, a forma que a gente decora as palavras é diferente? Sabiam disso? Vou falar de um experimento, uma pesquisa que foi feita. Um grupo de pessoas foi convidado para participar da pesquisa e eles tinham que decorar uma lista de palavras, certo? Depois que decoraram, provaram que decoraram, esse grupo foi dividido em 2 grupos. Um grupo pôde dormir e o outro grupo ficou em privação de sono. Depois, no outro dia, os 2 grupos tinham que repetir as palavras que eles já haviam decorado. Todo mundo sabe que a privação de sono é amnésica, provoca esquecimento. Por isso que as pessoas muitas vezes me pedem assim, doutora, tem remédio para memória? Eu falo, vai dormir e vai comer menos. Mas às vezes o que te falta é dormir. Aí a gente fica esquecida, não fica? Atrapalhada? Quando a gente não dorme direito, a gente não esbarra mais nas coisas. A gente perde o controle motor. A gente fica, sabe aquela história de bêbado de sono? É real, porque os neurônios que estão aqui, ó, bem no tronco encefálico, que controlam o nosso movimento, a nossa marcha, eles são afetados quando estamos em privação de sono. Por isso que a gente encosta mais nas coisas, esbarra mais, deixa mais as coisas caírem. E aí, a gente já sabia, né? Todo mundo já sabia que a privação de sono é amnésica. Mas esse estudo queria ver além disso. Então, naquela lista de palavras, existiam palavras positivas, negativas e neutras, certo? Quando as pessoas tiveram que repetir a lista, aquelas que estavam em privação de sono, esqueceram principalmente as palavras positivas da lista e lembraram principalmente das palavras negativas da lista. Não é à toa que privação de sono e depressão andam muito juntas. Uma provocando a outra, uma mantendo a outra. Quando a gente não dorme bem, o nosso casamento pode ser afetado, porque a gente só lembra das palavras negativas do marido. Não lembra que ele lavou o banheiro há 6 meses atrás e já está querendo que ele lava de novo. Né? Jesus vem e fala assim, você precisa mudar. Não há como estar na presença dele e não viver uma novidade na vida. Aí você olha, o que a gente faz com o trauma? A gente trata e passa a viver em abundância. Porque ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele não veio para a dor. Ele veio só para que nós tivéssemos condições de suportar a dor. Mas Ele quer nos libertar de muitas dores. Ele quer nos libertar de muitas doenças. Doenças que são provocadas por nós mesmas. Ele vem para colocar em nós a necessidade de ir ao ginecologista.
Gente, se tem um lugar que as pessoas mentem, é no ginecologista. Está em dia com o Papa Nicolau? Quando foi a sua última consulta? Não faz muito tempo não. Foi na última cesariana. Faz isso? Não faz nada. Faz exercício físico? Não consigo todo dia, mas sempre que dá eu faço. Nunca faz, porque nunca dá. Ele vem e coloca em você necessidade de ter vida em abundância, de melhorar a forma de lidar com a vida, com o seu corpo. Gente, não estou falando isso para afrontá-las, não. Estou falando isso para despertá-las. Estamos vivendo em época de muita doença física e emocional. E muitas delas Deus já deixou o caminho para evitarmos. Mas às vezes a gente come como se não houvesse um amanhã. Sempre tem uma roupa a mais para lavar e a gente não vai dormir. Você acha que Deus quer mesmo a sua casa impecável e você nos cacarecos aí pela vida? Você acha que é para isso? Você acha que Deus te deu uma família para você viver sobrecarregada? Lavando prato de todo mundo, roupa de todo mundo? Não, Ele te deu uma família para todo mundo trabalhar dentro de casa. Não foi pro contrário. E desculpa, para toda sufocada existe um folgado. Mas a gente não está ensinando os filhos a gente, eu comecei a desabafar já, então eu vou. A gente parece que está criando filho só para estudar. Não, filho, se você estudar, essa é a sua obrigação, só estuda. Ah, é? Quem estuda também come, quem estuda também suja roupa. Prepare o seu filho para a vida. Uma criança de 2 anos de idade já é capaz de guardar os seus brinquedos sozinha. A Angelina não me ajuda a guardar os brinquedos dela. Eu que a ajudo a guardar os brinquedos dela, ué. Vão os amiguinhos em casa, pode tirar tudo do lugar, todos os brinquedos, mas vai guardar depois. Aí ela que faz uma escolha, se ela quer juntar os amigos e todo mundo guarda, ela vai ter o trabalho depois sozinha, isso ela pode escolher. Uma criança com 6 anos de idade já é capaz de arrumar a mesa. 4 anos eles já são capazes de arrumar a cama deles. E criança gosta. A gente aqui não deixa. A mamãe tá com pressa, filho, deixa que a mamãe limpa aqui, deixa que a mamãe limpa. Daí pega o paninho da mão e a criança quer vir atrás com o paninho. Mamãe tá com pressa, mamãe tá com pressa. Aí chega na adolescência, ele não vai fazer mesmo. A gente que tira deles. Coloca todo mundo para trabalhar. O reino de Deus é do serviço. Não é para folgado. O André já fez uma oração quando a Angelina nasceu. Na maternidade, quando ele chegou assim, ela já tinha chegado e tal, né? Já tinham trazido ela para de fato ficar no quarto. Aquele bebê gigante, 4,1 kg. E eu pesava 37 quilos quando eu me engravidei. E aí, o André fez uma oração muito interessante. Agradeceu o nascimento e falou assim: Senhor, eu não sei se já nasceu ou ainda vai nascer o marido da Angelina. Mas, por favor, dê a ele a educação que daremos para Angelina. Porque queremos que ela encontre um marido pronto para casar com ela. Mas eu preciso preparar uma menina para esse casamento, né? E a gente está criando um monte de folgado dentro de casa. É o adolescente que onde come deixa. Não arruma a cama. Eu recebi algo tão engraçado essa semana. Posso? A minha irmã, ela ia dar uma palestra para casais. Ângela, desculpa, mas eu vou falar da piada.
ela ia dar uma palestra para casais, ela mandou uma frase para a gente, assim, o que vocês acham de eu usar isso? Ela não ia usar, não. Assim, quando você chegar do seu trabalho, e o seu marido também chegou, e ele cansado, sentou no sofá, senta no outro, e esperem juntinhos a janta ficar pronta. Ela assim, Zana, eu falei assim, eu usaria. Ela falou assim, jamais que eu vou usar isso. Eu falei assim, então eu posso usar? Fica sentado juntinhos assim, espera a janta ficar pronta. Claro, eu não estou falando, não estou nesse movimento de que a gente não tem responsabilidade como mulher, não. Vocês entenderam, né? Mas não pode existir uma família assim, Vossa Majestade a criança. Estamos aqui para te servir, não é isso não. Aí depois casa e não aguenta o tranco. Casa e volta com a trouxa para a casa dos pais. É muito difícil. Gostei muito que eu aprendi com um pastor, há muito tempo atrás. Ele tinha um casal de filhos. Os dois namoravam e o filho mais velho chegou em casa todo feliz, anunciando o noivado. E que ele e a noiva já tinham decidido a data do casamento para um ano seguinte. E o pai falou assim, filho, mas que notícia maravilhosa. Então, dentro desse um ano, você é o chefe da casa. Queimou lâmpada você? Levar o carro ao mecânico é você? Tudo é você. Nossa, mas por quê? Ué, você está agora, de fato, entrando no seu estágio para o casamento. E ainda dá tempo de desistir se você achar que está pesado demais. E eles fizeram a mesma coisa com a filha. Foi um ano de férias da mãe. Dá vontade de ter uns 10 filhos depois dessa história, né? Pensa 10 anos de férias. No reino de Deus não há lugar para folgado. Que acha que nasceu para ser servido. Servir não é comigo, não. Olha a posição que eu já me encontro. Não vou servir. Coloca seus filhos para trabalhar. O que vocês acham que a família de Noé estava fazendo na arca? Um ano. Gente, se aquele povo não estivesse limpando jaula, pensa a sogra com 3 noras, fechada num lugar que só tinha uma janela em cima. Não coloca para trabalhar não, para ver no que dá. Qual é a sua vizinha mais fofoqueira? A que não trabalha. Dá tempo de cuidar da vida de todo mundo. É ou não é? Coloca a sua casa para trabalhar. Deixa Jesus fazer a reforma que Ele quer fazer na sua saúde, na sua casa. E aí nós vamos para a história bíblica. João. Deixa eu ver se eu leio. Não, eu vou ler a versão de Marcos. Deixa eu ver se é de Marcos mesmo que eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Eu gosto da de... Não, Mateus. Não, deixa eu achar e depois eu falo para vocês. A mulher com fluxo de sangue. Mas eu gosto da versão de Mateus mesmo. É só eu achar. Você se importa se a gente for para Marcos? Marcos 5. Marcos 5. Você vê a sequência que Jesus está vindo, né? Na história. Ele já acalmou a tempestade no mar. Vai para o lado dos gadarenos. Retira os demônios daquele homem. Depois de tirar os demônios, ele atravessa o mar de novo da Galileia e chega a Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar que Jesus gostava muito de estar. Inclusive era considerado uma sua segunda casa.
muito próximo ao lago, um lugar aprazível. Tinha muitas oliveiras naquele lugar e muitas videiras. E Jesus gostava muito dali porque era uma cidade que os viajantes paravam para descansar. Então era um lugar muito propício para encontrar pessoas dos diferentes lugares. Marcos, capítulo 5. E aí nós encontramos a mulher da nossa história. Você já sabe quem é, né? A mulher com fluxo de sangue. Versículo 21. E Jesus, passando outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o se prostrou aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas, e lhes imponhas as mãos para que saia e viva. E Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Jesus está indo para curar quem? A filha de Jairo. A multidão o aperta. Em outro evangelho fala que Jesus, na noite anterior, havia estado na casa de Simão, ou Simeão, para aquele banquete onde Maria Madalena ungiu os pés dele. E Simeão mesmo pensa assim: se ele soubesse quem é que lava os pés, jamais deixaria que ele chegasse perto. E Jesus faz aquelas declarações que são lindas e ainda fala assim: a história dessa mulher será contada em todo lugar que o evangelho chegar. E aí Jesus então está seguindo a multidão está seguindo, todo mundo está apertando, ele está indo para curar a filha de Jairo, e no meio desse caminho, o que acontece? Chega uma mulher, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Às vezes quando a gente lê o texto, né, que ela já tinha padecido na mão dos médicos, já tinha gastado tudo o que tinha, a gente não tem noção do que é. Há muitos anos atrás eu escutei um amigo, o pastor Elias Brasil, falando sobre o fluxo de sangue. E aí eu pedi para ele, encontrei com ele recentemente, eu falei assim: me manda aquela referência sobre como era o tratamento do fluxo de sangue naquela época. Vocês querem saber como é? Eu vou ter que ler a receita, porque é receita, tá? É receita médica. Então, a tradição judaica dizia que se uma mulher estivesse com fluxo de sangue que não passava, ela deveria pegar uma pitada de resina de alexandria, de alume e de açafrão, triturá-los e tomar com vinho. Mas se não passasse, ela devia tomar 3 caules de cebolas persas, ferver em vinho, e cada vez que bebesse, a cada gole, alguém que estivesse perto dela devia dizer assim: mulher, levanta-te do teu fluxo. Mas caso não resolvesse, ela deveria ser colocada em um lugar onde 2 caminhos se encontrassem, ou seja, numa encruzilhada. E quando ali estivesse, alguém deveria chegar, dar na mão dela, com a mão direita, uma taça de vinho. E alguém aparecendo do nada deveria vir correndo e assustá-la, dizendo: mulher, levanta-te do teu fluxo. Mas, se não funcionasse, ela deveria pegar um punhado de açafrão e um punhado de feno grego, ferver em vinho. Eu estou achando que era o dono de uma vinicultura aqui, não sei se só pode. Tem gente que era esperto para o mercado desde aquela época. Então ela deveria pegar um punhado de açafrão e um punhado de feno grego, ferver em vinho, e alguém deveria dizer para ela: mulher, levanta-te do teu fluxo. Mas se não funcionasse, tinham mais 10 outras receitas que ela tinha que fazer, e uma delas era abrir 7 valas, nas quais deveriam ser queimadas mudas de videira que não houvesse alcançado ainda 4 anos de idade. E cada vez que ela entrasse numa dessas valas, guiada por alguém, ao ser levantada da vala, alguém deveria dizer para ela: mulher, levanta-te do teu fluxo. As 7 valas que ela mesma deveria abrir. Mas se não funcionasse, ela deveria carregar as cinzas de um ovo de avestruz num pedaço de linho no verão,
e num pedaço de algodão no inverno. Mas ela tinha uma outra opção. Caso isso não funcionasse, seria carregar um grão de cevada encontrado no esterco de uma mula branca, no pedaço de linho, no inverno, e do algodão no verão. Você tem noção do quanto aquela mulher sofreu? Das esperanças vindo a cada receita nova, incrível, super fácil, super barata, porque só rolava importado, né? Grego, persa, muda nova. Ela já tinha gastado tudo que tinha, padecido na mão dos médicos e continuava sofrendo. Ela tinha feito a parte dela, mas nada mudava. Mas um dia, ao encontrar com Jesus, ao saber que ele estava passando por ali, ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que ela poderia melhorar, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E ela vem e toca nas vestes de Jesus. E ao tocar, ela sente a vida voltar ao corpo. No lugar da fraqueza, o ânimo é restabelecido. Aquilo que ela não sentira há tanto tempo, volta a acontecer. E Jesus, conhecendo que de si sairá poder, versículo 30, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Senhor, como perguntas quem tocou nas suas vestes, o povo te aperta. E pensa estar no meio da multidão e a multidão te apertando. Nós não gostamos que as pessoas invadam o nosso espaço físico, isso é cerebral. Aquela estrutura que eu gosto tanto de falar, que é a amígdala, cérebro, tá? A garganta é tonsilas palatinas. Vocês vão voltar para hoje de casa mais chiques assim. Nossa, parece que as tonsilas estão um pouco inflamadas. Você vai voltar para casa com tonsilite, mesmo que não esteja doendo, só para falar a palavra chique. Nossa, que tonsilite, entendeu? Não é inflamação de garganta e nem amidalite, é tonsilite, tá? Do cérebro, que é a amígdala. As duas tinham o mesmo nome, de fato, mudou. A amígdala que nos fala assim com a distância que o outro tem que ficar da gente. Você gosta de alguém que conversa encostando assim em você? Não. A gente não gosta. Para a pessoa fazer isso, nós temos que ter dado a ela uma autorização emocional. É ou não é? Por que marido pode encostar mais do que isso na gente? Porque a gente deu uma autorização emocional para ele. Mas a gente não gosta de alguém que a gente nem conhece, que vem e fica assim pertinho da gente, falando pertinho. É ou não é? Porque isso faz parte de uma defesa. A amígdala é essa estrutura que é protetora, que está envolvida com o nosso medo exuberante. A preservação da vida diz a distância que os outros têm que ficar de nós. É ela quem calcula a distância e já fala assim, daqui para lá. Entenderam a ideia? Então a gente não gosta das pessoas nos apertando, mas isso acontece. Com Jesus era constante isso. E quando Jesus está lá no meio da multidão, os discípulos falam assim, mas as pessoas estão te apertando, Senhor. Mas ele fala assim, não. Eu sei reconhecer quem vem a mim acreditando em mim. Por que às vezes a mensagem não é para todo mundo? Por que tem gente que chega no culto e a mensagem foi transformadora e o outro saiu falando mal do pastor? Não estou nem entrando no mérito que cada um vem com a sua necessidade, com a sua demanda, mas por favor, o contato com Jesus e com as coisas dele sempre vai trazer para a nossa vida, para aqueles que quiserem, novidade de vida. Se você saiu do culto já alguma vez, lá da sua igreja ou daqui, ai, né, que mensagenzinha hoje, né? Doutora, você só tá com uma roupinha bonitinha, mas ué. Obrigada, querida. Você não teve um encontro com Jesus. Mas Jesus reconhece quem chega perto dele com uma intenção diferente. Aquela mulher não estava atrás de pão, que ela sabia que Jesus multiplicava. Ela não estava atrás de reconhecimento, nem ser uma das que seguia Jesus, como Maria, né, mãe de Jesus, nem como Siloé, nenhuma delas. Ela não queria nem ser reconhecida como uma das mulheres que serviam a Jesus. Ela queria simplesmente ter a vida transformada por ele. E Jesus sabe reconhecer os toques de fé.
E aí ele para. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem fizera isso. Então a mulher, que sabia que o tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Olha como a verdade volta. Ela não tinha como esconder de Jesus. Ela sabia que Jesus estava falando dela, porque ela sabia que ela havia recebido uma cura. Milagre havia acontecido na vida dela. Então ela sabia que Jesus não estava falando de qualquer um, ele estava falando sobre ela. Os discípulos estavam assim: nossa, quem será? Quem será? Todo mundo te toca. Mas ela sabia que ele estava falando sobre ela. E ela vai e conta toda a verdade para Jesus. Conte toda a verdade para ele. E aí Jesus olha para ela, versículo 34, e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal. Quanta verdade em poucas palavras. Jairo estava preocupado com a filha dele, Jesus estava preocupado com a filha dele. É a única mulher que na Bíblia Jesus chama de filha. Uma mulher impura, que não podia estar no meio das pessoas, porque tudo que o impuro tocava se tornava imundo. Mas na nossa relação com Jesus é diferente. Não é o impuro que contamina o impuro, mas é o puro que nos transforma, trazendo pureza para a nossa vida. Ela era filha dele. Jairo, enquanto você preocupa com a sua filha, eu preocupo com a minha. A tua fé te salvou. Faz sentido depois de toda a crendice que nós lemos? Faz sentido daquelas coisas todas absurdas que ela já tinha feito? Que ela provavelmente tinha feito? Porque era tudo crendice. Gente, carregar um grão de cevada achado no esterco de uma mula branca, ela não poderia sair dali sem Jesus dar a certeza para ela que não foi o toque na roupa dele, mas tinha sido a fé dela. Não poderia haver nenhuma dúvida quanto ao que levou ao milagre. Senão poderia ser acrescentado na receita médica: se você tocar na roupa de um santo, o fluxo para. Levanta-te do teu mal. Vou falar algo para você. E você vai me entender. Não é o teu dízimo que te salva. Não é a tua frequência no culto que te salva. Isso é só fruto do Espírito. Só, né? É o fruto do Espírito. Mas o que te salva é a tua fé. É acreditar que Ele é o eu sou. É permitir que Ele te chame para conversar. Outra lição que Jesus ensina: os milagres que Ele faz na nossa vida não podem ser alcançados nas furtadelas, às escuras. Precisa gerar testemunho. As pessoas precisavam saber pela boca dela que o fluxo havia parado. Ninguém ia lá checar, né? A tua fé te salvou. E Jesus dá a ela algo ainda maior. Vai em paz. Penso no coração atribulado daquela mulher. Um fluxo de sangue que nunca parava, sinal de imundícia. Alguma coisa errada ela tinha feito para estar naquela situação. Imundícia igual pecado. Era assim com o leproso, com a mulher estéril. Se não tem filho, fez alguma coisa para receber maldição. Se está nesse fluxo que há 12 anos não para, o que foi que se aprontou, querida? Vai em paz. Ser curado do teu mal.
gente se despede agora. E vocês vão para o almoço. Mas no final do dia, vocês vão voltar para casa. Vão voltar para a vida. Mas eu quero que você vá com as palavras de Jesus no seu coração. Filha, a tua fé te salvou. Já pode ir em paz. Porque você está curada do teu mal. E a mulher saiu de diante de Jesus radiante. Que o encontro com Ele que você teve mais uma vez nesta manhã te faça voltar para a vida em paz. Aquela mulher, com certeza, depois ficou doente e faleceu. Algum momento da vida isso aconteceu, né? Mas saiba que talvez a próxima doença que ela enfrentou em paz. Porque ela sabia que o Deus dela havia garantido para ela que ela teria paz. Deus garante o mesmo para você nessa manhã. Peça para Ele para acalmar a tempestade do seu coração. Peça para Ele a certeza de que você já teve um encontro com Ele. Que Ele abra os teus olhos para que enxergue a boa obra que Ele já começou em você. E que Ele há de completar. Para que nós sejamos canal de salvação para outras que ainda estão com a vida esvairindo pelas esquinas do mundo. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre.